Ora boas, eu neste momento quero falar acerca da preguicite intelectual aguda e crónica, a.k.a. ignorância por escolha. E para isso, vou fazer uma reflexão acerca do desconforto do ego. O nosso ego, que nos faz sentir superiores, que nos faz ter certezas, porque o ego faz com que uma pessoa se sinta o maior em termos intelectuais, por exemplo, faz com que uma pessoa crie apegos a determinadas crenças. E como o nosso ego está sempre a fugir da dor e da morte, nesse caso do desconforto, sempre uma pessoa está a lidar com algo diferente, mesmo que uma pessoa seja altamente inteligente, o ego dispara. E o desconforto aparece. E o que é que uma pessoa faz, mesmo que seja altamente inteligente, relativamente àquilo que é diferente, estranho, insólito, inusitado, aquilo que uma pessoa não acredita nem concorda a priori? O ego faz com que uma pessoa fuja. O ego faz com que uma pessoa denigre. O ego faz com que uma pessoa ridicularize. O ego faz com que uma pessoa adopte um comportamento denigrativo, que retira força a esse objeto que é diferente. Porque não quer colocar em causa a própria pessoa. Porque isso é desconfortável e o ego foge do desconforto. O que é que eu vejo muitas vezes a acontecer? Pessoas altamente inteligentes, e isto é um elogio, pessoas altamente inteligentes, com uma preguicite intelectual aguda e crónica grave, porque o ego está muito ativo. Então elas têm a capacidade para compreender determinados assuntos, mas não têm a vontade, mesmo de forma inconsciente. E essa vontade, essa falta de vontade, parte do ego. Às vezes há pessoas que formam perspectivas e opiniões tão básicas, com uma preguicite intelectual tão grande, e ao mesmo tempo são tão inteligentes, que denota seriamente, de forma sublinhada e a negrito, a necessidade de refletir acerca deste tipo de comportamento, deste tipo de acontecimentos, deste tipo de fenomenologia. E isso acontece, nomeadamente, e agora vou falar na espiritualidade, poderia falar de outro assunto qualquer, mas a espiritualidade é um assunto que eu gosto muito de abordar em termos de curiosidade intelectual. E isso acontece muito diante da espiritualidade. Pessoas altamente inteligentes que se fecham em preconceitos. As pessoas têm a capacidade para compreenderem, capacidade intelectual. Podem não ter ainda conhecimentos porque fogem deles. Porque essa variável é muito importante. O conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Pois existe na dimensão intelectual a capacidade intelectual para se compreender as coisas. E depois existe a dimensão da vontade. E muitas vezes existe a falta da dimensão da vontade, a falta da dimensão da compreensão dentro do enquadramento do conhecimento, mas não existe a falta de capacidade intelectual para compreender os assuntos. As pessoas têm capacidade intelectual para compreender as coisas. As pessoas têm capacidade intelectual para compreender as coisas da espiritualidade. Mas as pessoas não têm vontade nem têm conhecimentos. Porque fogem deles. Porque o ego foge do desconforto. Porque o ego já criou preconceitos. E não se quer desligar deles. Porque uma pessoa recebeu uma educação na escola. Porque uma pessoa recebeu uma educação em casa. Porque uma pessoa foi formatada de determinada maneira. E parece um robô. Sempre a imitar. Formatado completamente, parece um androide, tem a capacidade intelectual, mas não se consegue desligar dessa formatação. E como é que uma pessoa faz para se desligar dessa formatação? O desconforto. Uma pessoa precisa de sair da zona de conforto intelectual. Este é o grande problema. A preguicite intelectual aguda e crónica tem a ver com a fuga do desconforto intelectual. Portanto, logo à partida, a dimensão emocional do desconforto afeta, mesmo muito, a dimensão intelectual da compreensão. Portanto, é esta dualidade, ou esta dicotomia, vontade e capacidade. Preciso ter a vontade para a capacidade de poder afirmar, realizar. E a capacidade em dois níveis, por exemplo. A vontade de forma consciente e inconsciente. E a capacidade em dois níveis. Que é a capacidade intelectual, só tem que ter capacidade
para entender determinados assuntos e a capacidade intelectual também em termos de conhecimento, porque para compreender é preciso conhecer aquilo que se está a tentar compreender, por exemplo. Depois há aquela coisa. Isto tem a ver com a ignorância de escolha, o estado natural de ignorância, todos nós temos relativamente a isto ou aquilo. Todos nós somos ignorantes. Agora, o que nós fazemos com essa ignorância, se nós escolhemos ou não sair dessa ignorância, isso parte de nós, parte da nossa afirmação intelectual e empírica. E quando existe uma preguiça intelectual aguda e crónica, muito acentuada, não saímos da mesma coisa. Nós fomos formatados e educados para ser de determinada maneira, em casa, com a família, com as escolas, nas universidades, e não saímos disso. E parecemos de androides, sempre a imitar aquilo que recebemos em termos culturais, institucionais. Não conseguimos ser rebeldes ao ponto de colocar as coisas em causa, de refletir profundamente acerca das coisas. Nem sequer temos essa vontade. Nós temos preguiça para fazer isso. Porque como nós já estamos imbuídos num conceito de maioria, de seguir uma maioria, nós temos medo de ser uma minoria. Nós temos medo de ser aquele rebelde, aquele Sócrates, aquele moscardo, que vai questionar as coisas do governo, da política, da sociedade, da espiritualidade, de tudo. Há um medo generalizado de ser rejeitado pelos outros. Há um medo generalizado de colocar as coisas em causa. Há um desconforto constante. Há um medo do desconforto. Há uma fuga do desconforto. As pessoas foram formatadas para uma coisa, nas escolas, nas instituições familiares, seja o que for, e não saem disso. E a vida é só isso. E as ideologias são isso. Estabilidades para a explicação da vida. Não há mais nada. Tudo aquilo que fuja dessas instituições, tudo aquilo que fuja da formatação que uma pessoa recebeu com a educação, está errado. E é ridicularizado. E é preciso tirar força. E pontualmente vão aparecendo os rebeldes que colocam tudo em causa, que mandam um martelo em tudo, que partem completamente tudo. E tem de aparecer esses rebeldes. E vocês podem ser esses rebeldes. E vocês têm de ser esses rebeldes. Vocês têm de se afirmar com liberdade e independência intelectual. Nós temos de o fazer. Porque é esta formatação, e foi esta formatação da educação que levou a grandes conflitos mundiais. E que irá levar a grandes conflitos mundiais se uma pessoa não colocar em causa os valores que uma pessoa recebeu, em que uma pessoa foi formatada. As sociedades vão sendo transformadas no sentido da harmonização e da evolução, na medida em que os rebeldes, que normalmente começam como minorias ou afirmam-se como minorias, vão pensando fora da caixa. E neste momento, para mim, por exemplo, qual é o assunto que mais provoca a fuga? Que mais provoca a ridicularização? Cuidado que os assuntos são ridicularizados, acredito. Quando eu digo cuidado, eu digo deem atenção. Porque às vezes são esses assuntos que uma pessoa mais precisa estudar. Porque mexe com as crenças mais profundas. Os assuntos, ou o assunto que neste momento afeta mais ou é mais desconfortável para a consciência das pessoas em todos os níveis, em todas as dimensões, com perspectivas mais radicais, mais profundas. Radical no sentido de ir à raiz, não é de radicalismo. A forma tradicional de se pensar em termos negativos. É a espiritualidade. Esta nova espiritualidade que anda por aí. Há pessoas tão inteligentes, mas tão inteligentes, que quando se tem de relacionar com assuntos desconfortáveis, parecem deficientes intelectuais. São falaciosos, fogem, ficam com cocô nas calças, têm medo do desconhecido, ridicularizam e são altamente inteligentes. E porquê é que fazem isso? E eu não tenho de falar a ninguém em específico. Eu gosto de colocar as ideias e as sementes para pôr as pessoas a pensar. Porquê é que fazem isso? Porque é desconfortável. Porque o ego foge do desconforto. Porque tudo aquilo que coloca em causa os paradigmas, os arquétipos, a formatação que uma pessoa recebeu em termos de educação, é doloroso, é desconfortável. E o ego foge.
Então as pessoas, e volta ao mesmo, as pessoas têm capacidade intelectual para compreender as coisas, mas as pessoas não compreendem porque as pessoas estão fechadas em preconceitos. As pessoas não querem sair desses preconceitos. As pessoas criaram uma caixa em termos de consciência e não querem pensar fora da caixa, nem se querem livrar da caixa, continuam ali dentro da caixinha, confortável, não sai dali, é mesmice, sempre. Espetáculo deprimente, a consciência não cresce, a mente não se abre, não se admite possibilidades. A fenomenologia acontece à nossa volta, as coisas aparecem na televisão, isto e aquilo, e uma pessoa, são tudo ilusões, são tudo fantasias, isto, eu tenho que continuar a minha caixinha. Pensar daquela maneira, pequenina, e mesmice. E uma pessoa tem uma inteligência enorme que pode desbrutar e que pode influenciar positivamente a sua vida e a vida dos outros, e uma pessoa não usa a inteligência que tem. Por isso é preguiça intelectual aguda e crónica. Porque naqueles picos em que uma pessoa está... É aguda porquê? Porque naqueles picos em que uma pessoa está a lidar com coisas confortáveis e naqueles momentos específicos uma pessoa pode aprender uma coisa nova, aquilo ativa-se e uma pessoa faz. Pronto, fugir, ridicularizar, sair dali, não quer ouvir, não quer estudar, nem investigar, e a pessoa, em vez de procurar referências empíricas objetivas, que procurem provar as coisas, não, está sempre a fugir, porque é desconfortável. Aquele pico, aquela preguiça intelectual aguda no pico, em que uma pessoa foge logo. E há a crónica, uma pessoa passa a vida a fugir, e é constante. Aqueles assuntos não. Aquelas prateleiras na biblioteca que dizem espiritualidade, ou que dizem aqueles assuntos de esoterismos, ou seja, o que for aquela filosofia New Age, pá, não, aquelas prateleiras não. Eu até tenho vergonha de ir lá. Eu tenho vergonha de comprar aquele livro e de ir e depois de estar a pagar e as pessoas olharem para mim com assim, eu quero ser reconhecido como um intelectual, eu quero ser... Esta falta de autoestima condiciona profundamente a questão da liberdade e independência intelectuais. Porque há grandes filósofos, há grandes pessoas da filosofia, grandes estudiosos, pessoas altamente inteligentes e são cultas, eruditas, que quando se trata do assunto da espiritualidade, cocó nas cuecas logo. Começam logo a fugir, logo com preconceitos, logo. E as pessoas podem fazer mais, as pessoas podem estudar e investigar as coisas. As pessoas têm capacidade de compreender essas coisas. As pessoas podem conhecer as coisas. Mas as pessoas fogem, porque as pessoas estão numa caixinha. As pessoas receberam aquela formatação, não se livram da caixinha, não saem da caixinha e estão sempre naquela caixinha. É mesmo isso. Não saem dali. E podem fazer muito mais. As pessoas têm inteligência para isso. Mas não têm vontade. E é esta falta de vontade que condiciona hermeneuticamente a compreensão das coisas. Porque como existe falta de vontade e como existe aquele medo a priori, o medo do desconforto, o medo da dor que o desconhecido possa provocar, o medo da ameaça, a pessoa não tem vontade de compreender as coisas. A pessoa não tem verdadeira vontade de compreensão e falha no princípio compreensivo, que é aquilo que eu desenvolvi. Que tem a ver com a verdadeira tentativa de compreensão das coisas, da alteridade, da diferença, do novo, do insólito, do inusitado, daquilo que coloca em causa as próprias crenças, as próprias convicções, por exemplo. E como é que se afirma quando não afirma o princípio compreensivo? Afirma-se o princípio denigrativo, que é a pessoa está a tentar interpretar as coisas novas, diferentes, insólitas e inusitadas, que possam colocar em causa as próprias crenças. Então só afirma-se com o princípio denigrativo. A pessoa tenta denegrir de forma inconsciente. A pessoa quer criar um espantalho para tornar mais facilmente refutável aqueles argumentos. A pessoa não quer compreender os argumentos. A pessoa não quer estudar. A pessoa não quer compreender a teoricidade que sustenta determinadas perspectivas. A pessoa não quer procurar as experiências, as referências empírico-objetivas que sustentam determinadas crenças, que possam colocar em causa as próprias crenças. Cria-se ali uma preguiça intelectual aguda e crónica. Quando poderia ser tudo de forma muito diferente, se as pessoas não vivessem sempre com base no medo. Portanto, como é que se contraria esta tendência inconsciente e egóica da preguiça intelectual aguda e crónica? Desconforto. Procurar o desconforto. Quando o desconforto começa a apertar, é aquele o caminho. Quando aqueles assuntos, aqueles livros mais... que desconfortável, são aqueles que tem de ler. Parar de fugir. Eu gosto da expressão, parar de fugir com um cocó nas cuecas, porque é exatamente isso que acontece. Isto é gíria. Mas é o que eu sinto que devo fazer isto. Eu tenho de mexer com aquilo que as pessoas sentem, senão as pessoas continuam a mexer naquela caixinha, não saem dali.
E muitas vezes frustradas, insatisfeitas, infelizes. E enquanto terapeuta eu tenho de falar acerca disso, porque às vezes as pessoas querem um feijão mágico, mas as pessoas, para transformarem as suas vidas, as pessoas têm de se transformar. Eu tenho de diagnosticar estes problemas em termos filosóficos, psicológicos, que existem e que fazem com que uma pessoa seja infeliz, frustrada, insatisfeita e não saia dali. Com que uma pessoa possa ganhar a maior consciência das coisas, mas não sai dali. Pois uma pessoa tem pensamentos simples e básicos. Nada afortunados. Não constroem nada, não produzem nada, é sempre a mesma coisa. O que interessa é fugir para o ego. E uma pessoa não se apercebe disso. E tudo isto acontece de forma inconsciente. As pessoas não se apercebem disso. Porque se as pessoas se apercebessem, transformar-se-iam. E o que é que eu desejo com o meu trabalho? Colocar a semente, pôr as pessoas a pensar acerca disto aqui, que eu acabei de dizer. Parem de fugir dos assuntos, parem de fugir dos temas, parem de fugir daquilo que é desconfortável. Parem de criar preconceitos acerca disso. Parem de alimentar preconceitos acerca daquilo que fogem, daquilo que desconhecem, daquilo que não querem compreender. Parem de ter tantas certezas. Admitam possibilidades. Admitam a própria ignorância. Vão à procura, estudem. Sejam rebeldes. Sejam irreverentes, excêntricos, inovadores. Façam alguma coisa. Sejam vocês mesmos. Parem de continuar nessa formatação que receberam nas escolas, que receberam em casa, que receberam pela cultura, pela sociedade. Coloquem em causa as coisas. Pensem profundamente acerca das coisas. Não sejam preguiçosos intelectualmente. Assim sempre foi, assim sempre terá de ser. É a tradição. É cultural. A tradição e a cultura criam-se, recriam-se, transformam-se. E só os rebeldes fazem isso. Não são aqueles que estão sempre iguais. Aqueles que têm medo, estão sempre na caixinha. Não querem sair dali. E são responsáveis por isso. Pois a vida não anda para a frente. A pessoa está sempre nas mesmas coisas, sempre a semear as mesmas coisas, sempre a ler as mesmas coisas, sempre a estudar as mesmas coisas, não sai dali. Isto é profundo. Eu sei que em todo o meu trabalho quase eu falo de coisas desconfortáveis, difíceis de compreender, difíceis de aceitar, difíceis de acreditar. Mas não tem de ser tudo fácil e confortável. Preciso abanar a consciência, abanar a sensibilidade, mexer com aquilo que as pessoas sentem para poder mexer com aquilo que as pessoas pensam. Eu acho que por agora é tudo. Espero que aproveitem positivamente e construtivamente aquilo que eu disse. E cumprimentos filosóficos.